Nesse domingo, gente, eu volto a fazer um vídeo um pouquinho diferente. Diferente não, porque esse é o novo jeito de nós que produzimos conteúdo aqui no YouTube fazermos collab, né? A gente faz como se fosse um bate-papo em uma live, talvez com um conteúdo que a gente consiga deixar de uma maneira mais sucinta e direta para vocês. E hoje eu vou ter um convidado especial para a gente trocar uma ideia sobre análise top-down, como que ele chegou em um setor que ele está de olho e também falar um pouquinho sobre as empresas desse setor, que eu sei que está muito hot nesse momento, que vocês estão querendo saber cada vez mais. Antes de eu colocar meu convidado aqui na tela comigo, eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, e acionarem as notificações que sempre quando tiver vídeo novo vocês vão ficar sabendo. E agora, gente, eu já quero trazer o Rafael Bevilacqua da Levante Investimentos, está aqui comigo já na tela. Rafa, eu sei que você é figurinha bem repetida aqui no canal, você sempre traz bastante conteúdo para a galera, mas talvez alguém seja novo aqui no canal e não te conheça, então se apresente, o que você faz, o que nós vamos falar hoje. Vamos lá, Bea, tudo bem? Muito obrigado pelo espaço no canal. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou estrategista-chefe da Levante, que é uma casa de análise independente. Estou no mercado desde 2008, né, então trabalhei em grandes fundos, né, fazendo gestão de fundos, e hoje eu dou recomendação, ajudo pessoas físicas a investir. Bom, basicamente isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre o setor hot aí, né? Todo mundo tem perguntado. Pois é, Rafa, mediante essa crise, a gente sabe que tem bastante coisa que parece que está indo para as cucuias, né? Tem muito setor que a gente começa a olhar, que só nesse primeiro trimestre parece que foi um show de horrores de resultados, sendo que muitas empresas tiveram basicamente 1 ou 2 semanas realmente de efeito coronavírus, mas os resultados foram tipo desastrosos, né? E aí, em compensação, tiveram alguns setores que ou foram mais resilientes, ou até mesmo algumas empresas dentro desses setores que caíram menos, ou até mesmo subiram. E aí, pensando nisso, você me falou que você está trabalhando, inclusive acho que você está passando alguns conteúdos para o pessoal começar a fazer uma análise top-down para chegar à conclusão de talvez qual seria um setor interessante para se investir no momento, é isso, né? Exato, né? Então, estou fazendo bastante conteúdo nesse sentido, né? Para quem não sabe, top-down é uma estratégia que a maioria dos gestores brasileiros usa, né? Que é começar olhando para o cenário macro, global, né? Local, entender como é que está a economia e, dado esse cenário, quais vão ser os setores que melhor vão performar dado tudo que está acontecendo, né? Então você começa a olhar para a realidade, né? Porque é mais fácil ele começar pelo macro, porque é visível para as pessoas, né? O que está indo bem, o que não está, o que está acontecendo com o mundo. Então, dentro desse cenário, né, eu tenho falado bastante e gosto bastante do setor de proteína animal. Então, é um setor aí que tem se destacado bastante, né? Proteína animal, o que é, né? A gente está falando de venda de carne, né? Carne bovina, carne suína e carne de frango. Tá? Um mercado aí que é mais global do que local. E aí, pontos, né? Partindo do lado macro, que me fazem estar otimista com esse cenário. Acho que assim, a primeira coisa, né, é a questão da peste suína africana. Começou em 2008, então começou a atingir a China em 2008, intensificou em 2019, né? E mais para o segundo semestre. E o que aconteceu, né? Bom, a China é um dos maiores produtores, era o maior produtor de porcos no mundo, né? 400 milhões de porcos eles tinham lá, um rebanho, e é uma produção ainda muito caseira, né? Então, assim, as pessoas lá produzem, criam porcos para consumo próprio de uma forma de varejo, transporte animal. E com a peste, né, com a doença lá, essa questão sanitária, teve uma quantidade de mortos absurda, né, de porcos, e outro volume, né, que foi tiveram que sacrificar os animais. Então a gente está falando que metade da população de porcos da China morreu, ou seja, está falando de 1/4 da produção do mundo. E a China, diante de uma questão sanitária tensa, né, que foi essa peste suína africana, mais Covid, então foram 2 grandes problemas lá, eles estão tentando mudar drasticamente a questão do consumo de proteína lá de carne. Não dá mais para ser transporte de animal vivo, não congelado, isso transmite doença e está tendo essas implicações. E a China também não é um país que tem uma geografia, um mercado para ofertar proteína de forma congelada numa escala muito grande. Então, o que aconteceu? Demanda internacional, a China começou a importar muita proteína, o Brasil virou o maior exportador de proteína do mundo e, dado que
o mundo não tem a capacidade de ofertar a quantidade de porcos que a China está demandando, né, eles começaram a consumir outras proteínas, como a proteína do boi, né, carne bovina, que é uma carne mais nobre, mais cara, e aí os nossos mercados, aqui, os nossos produtores, começaram a ter um bom desempenho, porque de fato teve uma mudança, né? O mercado global de proteína mudou drasticamente e vai continuar mudando em função da China. Então, acho que esse é o principal ponto macro que está impulsionando essas empresas. E Rafa, deixa eu te perguntar se talvez olhando esse cenário macro, mas também quando a gente olha Brasil, que a gente tem um dólar lá nas alturas e, consequentemente, como algumas empresas desse setor, então, né, de proteína animal, elas exportam boa parte, né, dessa proteína, claro que a gente consome aqui também, mas uma grande fatia vai para a China, uma parte vai para os Estados Unidos e tudo mais. Você acha que elas também conseguem ter um ganho por conta dessa alta no dólar? Vamos lá, eu acho que esse é um segundo ponto, né? Se a gente pegar aqui, vai as 4 empresas, vai. BR Foods, JBS, Marfrig e Minerva. BR Foods mais frango, então, sei lá, 48% frango, 27% porco e o resto, os 25% processados. JBS produz 52% de boi, 25% frango, 12% porcos e 11% processados. Marfrig e Minerva são 2 empresas mais de abate de carne bovina mesmo. Então, Marfrig 93%, Minerva 84%, o resto processados, tá? Se a gente pegar a quebra delas de receita em dólar, é gigantesca. A BR Foods é a que tem maior exposição ao Brasil. Então, 54% da receita de BR Foods vem do Brasil, os outros 46% é de dólar do mercado externo. Mas se pegar JBS, é só 13% Brasil, Marfrig 12% e Minerva 27%. Ou seja, essas 3 têm pelo menos aí 75%, 80% da receita em dólar. Então a gente está falando que esses caras todos vendem em moeda forte e o resultado, né, no primeiro trimestre, a gente viu um resultado forte, mesmo com queda de volumes em função do Covid, né? Teve várias operações que tiveram que ficar paradas por algum tempo em função sanitárias, mas a gente viu um crescimento forte no resultado. E o dólar, né? Se a gente pegar o dólar, o que aconteceu com o dólar? O dólar no passado estava na casa do médio, estava 3,63. O que a gente está vendo hoje, né? Um dólar a 5,55. Só que no primeiro trimestre de 2020, o dólar médio ficou nos 4,46, ou seja, ele está bem abaixo ainda, o resultado que a gente viu no primeiro trimestre, ele está com dólar de 20% de alta em relação ao ano passado, enquanto, na verdade, ele subiu 51%. Então, tem um impacto de cambial ainda para os próximos resultados que vai continuar impulsionando, né? Porque, no final das contas, é aumentar a receita, né? Você vende em dólar, sua receita está aumentando aí 50% na média em relação ao passado. Rafa, eu queria só fazer um parênteses para quem está olhando a gente agora, porque você falou bastante desse cenário macro e vai muito além de, claro, você olhar, por exemplo, uma crise do coronavírus, mas todos os impactos que isso causa, como eu comentei agora, e você, claro, respondeu sobre a alta do dólar. E tudo isso, né, Rafa, faz parte dessa análise top-down que você tem entregue para as pessoas em forma de conteúdo. E eu queria deixar para o pessoal, inclusive, o link para uma live que ficou gravada do Rafa, gente, que ele fez ainda na sexta-feira, dando uma aula que foi show de bola. Então, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição e também vou deixar o link para vocês aqui do ladinho, vai estar em cima da cabeça do Rafa aqui para quem está olhando, para vocês realmente verem isso. E também, né, Rafa, você está produzindo outros conteúdos que agora pelos próximos dias, algumas aulas também, e a gente consegue deixar o link para a galera que quiser acompanhar aqui embaixo também, né? Sim, vamos deixar o link aí. Eu estou produzindo muito conteúdo ultimamente, né? E essa estratégia não é uma estratégia comum, né, dentro da gestão de recursos, né? E as pessoas têm gostado muito porque ela é mais prático, né? Eu gosto muito de olhar assim, você olha para o setor, assim, você vê que o dólar está subindo, as pessoas entendem que o preço da proteína no mercado local subiu. Tipo, a gente viu o preço das carnes no ano passado no Brasil subir, foi por uma questão de China. E aí, identificar isso dentro do cenário macro é algo visual, e aí depois você começa a partir para as empresas, né? Boa. Então, pessoal, se cadastrem no link que está aqui na descrição, que aí sempre quando tiver aulas novas que o Rafa está produzindo e está deixando disponível aí agora pelos próximos dias, vocês vão ficar sabendo. E óbvio que eu acho que principalmente nesse momento de quarentena é muito importante a gente aproveitar talvez esse tempo um pouquinho mais livre, que talvez a gente está saindo menos, ficando mais em casa, para estudar um pouquinho e colocar todos esses conteúdos em dia. E aí, beleza, Rafa, você falou desse cenário macro, falamos da alta do dólar. Você acha que tem mais algum ponto relevante antes da gente entrar, talvez, para as empresas em si? Para talvez você começar a esboçar para a gente qual é a sua preferência entre todas essas que estão no setor? Eu acho que assim, um ponto a gente está falando de proteína, né, de comida.
nesse momento, né, a última coisa que você deixa de fazer é comer, né, se alimentar. Então, assim, acaba sendo um setor defensivo, né? Então, você está num setor onde a oferta no mundo se reduziu, o Brasil virou um grande exportador, e isso veio para ficar de forma permanente. A receita é dolarizada e o dólar explodiu, nossa moeda depreciou, né? Então tem ajudado bastante. Então a cadeia toda está super positivo dentro desse cenário. Então você tem um negócio crescendo e que ainda está redeado, né? Está protegido via dólar. E Rafa, e aí olhando para essas empresas, você falou de Minerva, BRF, Marfrig e JBS. Teria algumas que talvez, você não precisa dizer talvez assim, não, qual eu acho que seria melhor nesse momento, mas você poderia trazer para a gente talvez qual que você acha que talvez ainda dessas 4 menos valeria a pena eu me expor nesse momento e os motivos? Vamos lá, né? Então assim, eu acho que o que eu quero estar mais, né, posicionado? Qual é o ciclo positivo que a gente está vendo no mundo de proteína? Carne bovina e carne suína. A BR Foods tem 50% da receita em carne de frango, né? Então a gente está falando de frango. Então já não é um mercado que eu quero estar exposto. Além disso, ela tem uma exposição forte no Brasil. Então, a gente está falando de 50% da receita também vem do Brasil. Não é dolarizado e não é a proteína que está mais subindo. Eu excluiria a BR Foods desse rol aí. Se a gente pegar até a performance das ações, né, a gente vê uma diferença, né? As outras 3 que estão mais posicionadas nesse mercado dolarizado e boi e suínos tiveram uma performance bem melhor do que a BR Foods, tá? Então, e a BR Foods, então, ficaria de fora. E deixa eu te fazer uma última pergunta, claro. depois de todas essas perguntas que eu te fiz, né? Mas uma coisa que o pessoal tem visto, principalmente nessas empresas exportadoras, e quando a gente fala não somente de frigoríficos, né? Ou, enfim, de proteína animal, porque elas mandam muito para fora, como você bem falou, mas o pessoal tem visto assim, como assim essas ações estão subindo, se essas empresas em seus respectivos resultados estão apresentando prejuízos milionários, né? Então, algumas sim apresentaram um prejuízo, e você consegue dar uma palhinha para a gente, principalmente dessa parte contábil, para o pessoal entender o que é realmente prejuízo e quais os melhores aspectos para a gente analisar nessas empresas exportadoras, para a gente não ser induzido ao erro, fazer uma análise errônea na hora de escolher uma empresa ou outra? Vamos lá, Bê. Acho que é uma questão assim que quem está fora do mundo de analisar um balanço numa SA fica meio abstrato. Mas se você tem um negócio, você sendo pessoa física, e no final do ano, você tem uma sobra de 100 mil reais, você teve um lucro de 100 mil reais, que nos negócios significa sobrou 100 mil reais, você teve um lucro de 100 mil reais. No mundo da SA, no mundo de um balanço com regras contábeis, o lucro é uma medida contábil. Então você pode ter prejuízo e ganhar dinheiro, como você pode dar lucro e perder dinheiro também. Então, uma questão um pouco abstrata, mas vamos lá, né? O que tem acontecido com esses balanços? Tem mostrado um forte prejuízo, entretanto, uma forte geração de caixa, né? O caixa aumentando, gerando caixa como nunca geraram. Por quê? Até quando você chega na linha, né, no final do DRE, você tem uma linha ali de despesas financeiras. Essas empresas, muitas delas, têm dívida em dólar. Então, o que acontece, né? Se você tem, por exemplo, 1 bi em dívida de dólar e o dólar subiu 20%, você tem lá na frente, 2020, de 5, 30, sua dívida mudou de 1 bi para 1 bi 200. E aí, esses 200 milhões aí que sua dívida aumentou, você é obrigado a passar no balanço, no DRE, né, no resultado. Então, como se fosse uma despesa. Então, você tem uma despesa de 200 milhões. Mas essa despesa nunca aconteceu. Você não teve desembolso, de fato, de dinheiro. Pelo menos, mesmo porque você sabe que se o dólar volta, se o dólar voltar, isso nunca vai acontecer. Então, ele é obrigado a passar isso na DRE, mas não caixa, né? Então, assim, a empresa gerou muito dinheiro, mas está dando que tem um prejuízo. A gente vê isso de várias formas, né? Então, tem outras questões contábeis, como impairment, né? Então, a gente viu muito isso. Empresas reajustando o preço dos ativos que ela tem. A gente está num momento de crise, então você tem que reajustar todos os preços dos ativos que você tem. E aí, ou seja, seu ativo perdeu, todos os ativos seus teve um impacto negativo de 100 milhões. Você é obrigado a passar isso no DRE. Mas isso não foi prejuízo de fato, ela está ganhando dinheiro, né? E, principalmente essas empresas dolarizadas, né? Elas fazem hedge, elas conseguem operar muito bem com dólar, com moeda estrangeira, porque isso faz parte da vida delas, né? Então, o interessante é olhar para a geração de caixa. Só para colocar o pessoal mais por dentro da conversa, você falou de impairment, eu acho que você estava falando da questão de Petrobras, né? Que ela teve que fazer uma baixa contábil, mas não é efetivamente um dinheiro que saiu do caixa dela, né? Realmente ela foi uma questão contábil
E eu acho que a mesma coisa aconteceu com o Suzano, por exemplo, e óbvio que várias outras exportadoras. Talvez a dívida ficou um pouco mais cara, só que essa dívida é pensando no longo prazo, mas a receita é no curto prazo. Você está vendendo, você está gerando caixa, gerando receita em dólar. Então, acho que você tem que começar a separar um pouquinho as coisas e não só olhar, poxa, deu lucro ou prejuízo, porque dentro desse lucro ou prejuízo tem muitos outros poréns, né, Rafa? Exatamente, tem empresa que dá lucro e aí é obrigado a fazer um capex enorme e queimar caixa. Então, assim, olhar para a geração de caixa dessas empresas é importante, acho que é a coisa mais importante, e olhar também para a dívida, né? Então, assim, qual o tamanho da dívida? Né? Porque é um setor que, se a gente pensar estruturalmente, as pessoas falar 2015, 2016, é um setor que, se pensar em commodities, né? Então, a gente está falando de commodities, qual a grande dificuldade de abater animal? Não são grandes barreiras de entrada. Não, a Embraer ela não produz avião, que tem uma baita barreira. Mas dado hoje o cenário todo, a mudança toda global, virou um setor que deixa de ser tão cíclico, vai nesse momento, não trimestre a trimestre que tem ciclos, mas assim, tá protegido dado o setor. Foi um setor que já foi muito endividado e hoje eles fizeram um trabalho, né, com os bancos, mas reduziram fortemente as dívidas. Então a gente vê, né, aí na casa das 2 vezes. Então, uma dívida ok. Um destaque é a JBS. A JBS, muita gente pergunta, a questão de governança corporativa, teve problemas, lava-jato e tudo mais. Isso foi algo que eles vieram fazendo um trabalho, lição de casa, para tirar, que o R fala que não tem mais nada, não tem mais nenhum problema. Eles estão em processo de listar nos Estados Unidos, né, Nova York. Isso demonstra que está sujeito às regras dos Estados Unidos, é algo muito mais rígido que aqui, com certeza, e existe uma exposição na própria pessoa física dos administradores. Então, assim, ninguém com teto de vidro ia se colocar numa posição dessa. Então, acho que isso é bem importante. E também, né, se a gente pensar nos múltiplos que são negociados aqui, 5, 6 vezes EV/EBITDA, no mercado americano, os múltiplos são bem maiores. Então, listando lá, a gente fala que tem um re-rating, né? O nível de valuation acaba subindo. Igual, por exemplo, a XP, né? Por que a XP listou nos Estados Unidos? Porque o nível de valuation dessas empresas lá são maiores, então você consegue um valuation maior. Então, esse tipo de medida deve ajudar também a subir e impulsionar o preço das ações. Muito bom, Rafa. Falamos então sobre setor de frigorífico, que é um setor hot. Falamos de 4 empresas, como elas estão dolarizadas, sendo que a BRF talvez seria uma das únicas aí que você deixaria um pouquinho de lado, e ainda falamos um pouquinho sobre a questão contábil. Então, eu acho que nesses quase 20 minutos de bate-papo a gente entregou bastante conteúdo muito rico para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E, pessoal, eu vou dar o lembrete mais uma vez para vocês. Os links estão todos aqui na descrição para vocês fazerem as aulas do Rafa, ver o que já ficou gravado, ficar por dentro de tudo que continuará sendo apresentado por você, né, Rafa? E se vocês chegaram aqui até o final desse vídeo e não deixaram um like de vocês, façam isso agora. Deem um pulinho lá no canal do Rafa também. Deem um pulinho também nos outros conteúdos que eu sempre coloco aqui no canal com o pessoal da Levante. E, Rafa, acho que era isso, né? Muito obrigado, Bia. Acho que a gente conseguiu passar bastante aí do setor, do cenário dessas empresas aí, das oportunidades de investimento. Beleza, então, gente. Até mais.